Pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Vitor. É um enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje eu venho representar o ITQF, o Instituto de Tecnologia Química e Farmacêutica. Nós trouxemos os principais especialistas de cada área para falar um pouco sobre desenvolvimento analítico com vocês, sobre técnicas analíticas, técnicas que realmente vão nortear escolhas na indústria farmacêutica. Nós trouxemos aqui nossos professores, aproveitando para apresentar para vocês nossos novos 2 integrantes. Que bacana. Kelly e Cristina. Prazer. Prazer, pessoal. Prazer. Seja bem-vindo. Kelly e Cristina, nossa professora de IC, cromatografia iônica. Celso Silva, nosso especialista em dissolução e bioequivalência, né, Celso? Então nós viemos aqui fazer um bate-papo com vocês. A proposta foi receber perguntas, dúvidas, mas vocês podem enviar dúvidas no chat também. Nós selecionamos algumas das perguntas e trouxemos aqui para os nossos especialistas responderem. Então eu vou apresentar cada um aqui deles, né, para dar seguimento aqui. Nosso especialista Marcos Trapli. Sempre um prazer, Paulo. Prazer é todo meu. Você quer falar um pouco sobre você, Marcos? Sobre o seu curso? É um grande prazer. Tenho minha especialidade em desenvolvimento de métodos indicativos de estabilidade, com foco em impurezas. Também tenho habilidades ali em relação ao desenvolvimento de métodos HPLC geral. Nesse programa eu vou ministrar o curso específico de HPLC. E vai ser um grande prazer trazer um pouco da minha experiência, trazer um pouco das tendências que tem no mercado, para que a gente possa evoluir juntos em relação ao mercado farmacêutico brasileiro. Nosso especialista Rafael Cabral também, um especialista de peso, que também participa do nosso programa de desenvolvimento analítico por HPLC. Marcos Trapli tem uma carreira... Desculpa, Rafael Cabral, né? Uma carreira consolidada aí como especialista, fez o curso da RDC 964 junto com o Marcos aqui. Você quer falar um pouco do seu curso, da sua área, Rafael? Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, agradeço a oportunidade novamente de estar junto desses profissionais extremamente capacitados aqui da indústria farmacêutica em geral, desenvolvimento analítico. Minha formação, tanto acadêmica como profissional, sempre foi voltada para a área analítica, principalmente técnicas cromatográficas. Então, eu estou nesse programa junto ao Marcos para dar o curso sobre HPLC especificamente, onde a gente vai trazer toda a abordagem, tanto a abordagem tradicional quanto a parte de Quality by Design também aplicado no desenvolvimento analítico. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito legal de a gente compartilhar a experiência, também aprender, trocar experiência com nossos alunos também. Então, novamente agradeço a oportunidade e vamos lá, tem bastante assunto para hoje. Vamos em frente. Vamos. Kelly e Cristina, especialista de IC, conheci a Kelly através do Fernando aí, trabalhou bastante tempo no IPT, né? Realmente uma carreira longa trabalhando com essa técnica. Ela vai poder tirar dúvidas da gente sobre a cromatografia iônica. Vieram algumas perguntas direcionadas aí que eu vou encaminhar para a Kelly, que é com ela mesmo. Kelly, você quer falar um pouco de você, da sua carreira, do seu curso que você vai ministrar? Sim. Gente, um prazer estar aqui com vocês, com os gigantes aqui da parte analítica, farmacêutica. Eu sempre trabalhei com a parte de química analítica da minha carreira, desde espectrometria de massa, GC, GCMS, um pouquinho de cada coisa. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de produto, né, e é muita coisa vinculada à nanopartícula para farma. E a parte de cromatografia de íons, ela é uma técnica que às vezes é pouco usada, né? Porque as pessoas não conhecem, não sabem da capacidade da técnica para trazer resultados bons para a gente. Então eu vou falar um pouco, no meu curso eu vou ministrar um pouco de tudo como funciona, as aplicações e todo o potencial que essa técnica tem para ajudar a gente. Maravilha, e o nosso programa de desenvolvimento analítico foi pensado justamente para capacitar vocês em todas essas técnicas, para vocês terem realmente visão e conhecimento de boa parte do que vai nortear o desenvolvimento do produto. Essas técnicas aí vão garantir segurança, qualidade ao nosso produto, não é? Eficácia. Então, aqui está meu amigo, meu sócio Fernando Pugliese, especialista em CG. Fernando.
É um prazer estar aqui com meus amigos. Eu vou falar no treinamento sobre cromatografia a gás, tanto acoplado a espectrômetro de massas, como com os detectores FID, CD, TCD. Vamos discutir um pouquinho sobre um dos principais usos dessa técnica, que é a análise de solventes residuais, e vamos falar sobre os novos usos também da técnica, extraíveis e lixiviáveis, nitrosaminas e por aí vai. Legal, é interessante, né, a gente saber que essa técnica é direcionada para muitas outras coisas, né? Tem gente que acha que CG é só solvente residual. Ah, não. É bem comum. Dá para fazer muita coisa, é um né? forninho, né? Se esquentar, vai ver o que restou de solvente, mas não. Nosso especialista Celso Silva, seja bem-vindo, especialista de dissolução, bioequivalência. Vai fazer um curso top aí, quer falar um pouco, Celso? Sim, é um prazer estar aqui com essa equipe de peso, né? E poder contribuir também com o meu conhecimento, né? Hoje eu trabalho frente a métodos de dissolução, né? Teor também, mas eu sempre fui mais focado na parte de dissolução, né? Métodos discriminativos, frente à agência reguladora, né? Então, assim, tem muito conteúdo, né? Porque quando se fala de um método de dissolução, não é só apenas ir lá, apertar um botãozinho e jogar os comprimidos, né? Tem toda uma ciência por trás disso, né? E a gente vê que a agência vem cada vez batendo mais forte, né? E nos cobrando mais sobre isso. E solução é uma coisa que eu amo. Perfeito. Bom demais. E, no fundo, né, a gente pode desenvolver o método, desenvolver a parte analítica, mas solução é a etapa complementar, sem garantir que o produto vai performar bem, né, no organismo. Não tem como seguir em frente, né? Sim, ele segue o ciclo de vida do produto. Do Legal. início do desenvolvimento até o ciclo de vida dele completo, né? Boa. Então, gente, a dinâmica foi a seguinte: vocês enviaram as perguntas para nós aqui no Forms. Selecionei algumas perguntas e vou passar aqui para a gente conversar sobre elas, né? Se me permita, Paulo. Roda. Você Claro. só não falou um pouquinho de você, da sua técnica. Meu, que Você absurdo. não ficar triste Eu depois quis que não apresentar todo mundo e não me apresentei. Exato. Pois então, eu sou o Paulo Vitor, eu ministro o curso de análises elementares, no qual faço uso do ICP, CPMS, CPOS. Análise elementar é uma análise muito interessante, né? Você consegue chegar na partícula elementar, né? Na partícula mais básica de um produto, né? Seja de uma matriz, produto, enfim, e determinar a quantidade dela. Análise elementar está relacionada a impurezas no produto, impurezas de síntese, está relacionadas a extraíveis e lixiviáveis também, impurezas que podem surgir, né, migrar da embalagem para o seu produto. É uma técnica que é pouco conhecida até na indústria farmacêutica, mas muito necessária, não é todo mundo que tem o contato. Eu trabalhei um tempo com ela, eu trabalho com extraíveis e lixiviáveis também, usando essa técnica, e eu sou um cara que sou meio suspeito para falar, porque eu gosto muito, então eu espero contribuir aí com vocês, com meus colegas, para deixar esse treinamento completo, né, integral aí para todo mundo. E a dinâmica foi a seguinte, então, gente, uma roda de perguntas e a gente vai discutindo sobre elas. Quem se sentir à vontade pode pegar a pergunta, né? Algumas já estão direcionadas, eu não vou conseguir falar muito sobre dissolução. Vai ficar com nem Celso. tento, nem tento. Não vou nem... Fala do que, né? Que tem expertise. Isso, exatamente. Então, a nossa primeira pergunta é um pouco aberta, né? Bem aberta. Vou deixar aberto aí para vocês, vou direcionar. Quando vocês começam um desenvolvimento de método, quais parâmetros vocês alinham primeiro? Essa pergunta veio do Forms, eu não coloquei o autor. O autor talvez esteja aí, vai saber, né, que foi dele. Eu vou falar um pouquinho, talvez, deixa eu começar, só para trazer uma perspectiva bem importante em relação ao desenvolvimento de método. Antes de pensar em parâmetros de desenvolvimento, o importante é você fazer uma pesquisa bibliográfica.
é você ir a fundo. A gente não precisa inventar a roda toda vez no primeiro desenvolvimento. A grande sacada do desenvolvimento analítico muitas vezes não é quem faz o melhor, quem faz mais rápido, mas é quem junta os dois, faz o melhor no menor tempo possível aquele desenvolvimento. Então a gente já tem artigos científicos, tem uma base de dados que é a Farmacopeico, tem também dados muitas vezes de DMF, do DIFA. E mesmo também algo importante que é mais atual é em relação à base de dados que a gente tem dentro das empresas. E a gente já tem ferramentas como inteligência artificial para angariar esses dados e a pessoa já, às vezes o método ali, um desenvolvimento já existe dentro da casa, já está feito. Então faça uma extensa pesquisa bibliográfica antes de sair gastando insumo, desperdiçando tempo em análises ali que não vão trazer. Já pensando em relação aos parâmetros, eu não consigo, é muito amplo, né, porque um desenvolvimento analítico pode ter de vários métodos. Mas eu trago um exemplo aqui para cromatografia. Por exemplo, eu vou fazer um método de impurezas. Um parâmetro importante para o desenvolvimento cromatográfico é avaliar o pK da molécula, né, para você ver a ionização dela. Então você vai avaliar, por exemplo, nesse método, o pK do seu ativo. Você tem que avaliar, mas não deixe de avaliar o pK das suas impurezas. Porque não adianta você fazer o método, pensar no pK do seu ativo, sendo que o seu método é para impurezas. Avaliar o parâmetro crítico de cada método é muito importante nesse sentido, né? Então acho que começa com um apanhado geral em relação a isso. Sim, sim. A colocação que o Marcos fez é muito interessante, porque até mesmo quando a gente vai iniciar um método de dissolução, né, a gente sai partindo das premissas que tem na RDC, né, testar os meios. A gente faz o quê? Uma pesquisa bibliográfica. Entra na base de dados do FDA, tem muitas condições de dissolução. Não são todos os fármacos que vai estar disponíveis, né? Mas você tem um ponto de partida, monografias, né? Conhecer a solubilidade do seu IFA, né? Então, você fazer toda essa pesquisa inicialmente já vai dar um direcionamento para você partir ali para o seu método de dissolução. Todos concordam que uma boa pesquisa é o fundamental, acho que é o primordial, né? A gente começa com uma boa pesquisa. E eu penso, né? E onde a gente quer chegar? Eu vejo na minha parte analítica, né? Boa parte das respostas que a gente busca quando faz um método estão relacionadas à seletividade, se quer um método seletivo, e um método sensível, suficiente para você conseguir trabalhar. E a partir daí, todas as coisas vêm nesse pacote, né? Quando a gente fala de validação analítica, né? Quando a gente busca exatidão, precisão, linearidade, tudo vem nesse pacote. Mas para a gente chegar nessa finalidade, realmente a gente precisa de uma base boa, né? Experimentos bem direcionados, para a gente conseguir atingir aí nosso objetivo. Só complementando um pouco também o que o pessoal trouxe aqui, dois pontos importantes que eu vejo, principalmente quando você vai iniciar um desenvolvimento, é você ter um alvo de concentração que você pretende trabalhar, se você vai precisar detectar aquele analito em ppm, em ppb muitas vezes. E outro ponto muito importante é a matriz em que o seu analito está inserido. Isso acho que é um ponto crucial, a gente vai comentar no nosso curso, a gente vai ter uma parte voltada a preparo de amostras em si, a gente vai trazer muito isso. Como que você faz para extrair um analito de uma matriz complexa, por exemplo? Então, acho que esses pontos também são primordiais quando você vai delinear o início do seu desenvolvimento. Matriz é um pesadelo, não é, Kelly? Sim. Sim, com certeza, pegando o gancho aqui, assim, para cromatografia de íons, acho que dentro das cromatografias, acho que é por isso que talvez o pessoal fuja um pouquinho de cromatografia de íons, porque é uma técnica que você tem que olhar muito para a matriz, para você, apesar dos íons, eles dissociarem, ficarem lá dispersos, lindos para análise, aí tem as matrizes, que às vezes tem algum analítico que vai interferir, que vai diminuir a resolução, então, tipo, não adianta nada você ter um equipamento extremamente sensível, maravilhoso, e você preparar a amostra de uma maneira errada que você não vai enxergar nada, né? É verdade. E que eles bem trouxeram fazer o levantamento bibliográfico, mesmo que você vai partir para um desenvolvimento analítico. Quando você parte com uma base boa, é muito mais fácil o seu caminho. Sim. Quando você conhece os seus analitos, você fez uma boa pesquisa,
você consegue direcionar muito bem o seu estudo. Você sabe para onde você vai, né? Você precisa conhecer o seu analítico com profundidade, até para selecionar qual coluna você vai utilizar, qual fase móvel, qual que é o meio que você vai extrair o seu analítico. Então, é o primeiro passo mesmo, é fazer esse levantamento. Acho que está respondida essa primeira pergunta, né? Com várias visões aí. Vamos para a segunda pergunta, para poder trazer aqui conteúdo para o pessoal. Além de solventes residuais, em quais situações a cromatografia gasosa é a técnica mais indicada na rotina farmacêutica? Foi o que nós começamos para você aqui discutindo a respeito, né? No começo, alguns anos atrás, falava-se de cromatografia H somente para análise de solventes residuais. Tanto que nem tinha um interesse tão grande das pessoas em aprender essa técnica. Né? Já tinha o cara do CG. Falava, tem que fazer um ensaio de solvente. Aquele cara é do CG. Vou deixar com ele. O pessoal não se importava com isso. Mas hoje, um assunto do momento é extraíveis lixiviáveis, né? E essa técnica é amplamente utilizada nesse tipo de estudo. Você vai analisar compostos orgânicos voláteis, semivoláteis. Muitas vezes você vai usar ela acoplada com espectrômetro de massas. E pode ser single, triplo e por aí vai. Então é uma técnica que ganhou uma certa relevância na indústria por conta de extraíveis e por conta de nitrosaminas também. Quando você trabalha com nitrosaminas de baixo peso molecular, uma técnica de eleição é a cromatografia a gás acoplada à espectrometria de massas, né? Então, hoje, ela está ganhando uma certa relevância na indústria. Algumas impurezas mesmo a gente analisa por CG, né? Quando você não consegue por LC, você acaba fazendo uma análise por CG também. Então, é uma técnica que traz muitos dados robustos para o nosso estudo. E falando de nitrosaminas, dá até para puxar um gancho para IC, né? Que é outra técnica que não são todas as farmacêuticas que investiram e que você também pode colocar no estudo de nitrosaminas. Exato, porque é uma técnica extremamente seletiva e sensível. Você consegue detectar níveis de ppb em nitrito e nitrato, né? Exato. Então você consegue fazer um gerenciamento de risco de matéria-prima antes de entrar no processo, para evitar que isso vai desencadear a partir de nitrosaminas. É isso aí. Muito, muito interessante. Eu já fui o cara do CG em algum momento da minha vida. já fiz solvente residual. Um alô aí para minha antiga empresa. Tem alguns relatórios lá. Mas essa era a minha vida. Depois que surgiram todas essas demandas, aí, nitrosaminas, extraíveis, aí já estava em outra. Aí com o Fernandão aí. Legal, gente. Pergunta 2. Como o DOE ajuda a sair do tentativa e erro no desenvolvimento do método e identificar rápido o que realmente importa? Nesse caso, acho que eu posso falar um pouco. Você é mestre, afinal de contas, é nisso? Na verdade, eu tive 2 mestres que me ajudaram muito, que são o professor Felipe Rabelo, lá da USP, e o Leandro Calixto, também da Unifesp, foram caras que me ensinaram muito sobre essa parte, assim, manjam muito, então foram meus gurus ali, digamos assim, né? Então eu pude aprender um pouco com eles. Acho que, antes de responder essa pergunta, uma dúvida muito comum que eu vejo na parte analítica é uma confusão dos conceitos entre DOE e QBD. O Quality by Design, o QBD, na verdade, ele é uma abordagem muito mais ampla, é uma abordagem sistemática, em que você sempre visa garantir a qualidade do seu processo, seja ele desenvolvimento de um produto, por exemplo, ou desenvolvimento de método, desde o princípio, e o DOE é uma ferramenta estatística que vai te auxiliar nessa abordagem. Então, acho que muitas vezes tem essa dúvida conceitual, realmente as pessoas acabam alternando, na verdade, esse conceito muitas vezes e acaba sendo um equívoco. Em relação ao DOE, realmente no desenvolvimento de um método, tende a ajudar muito. Então o DOE, um bom planejamento, um bom DOE, ele vai te auxiliar em você entender as suas variáveis do seu método analítico, por exemplo. Você vai entender o comportamento da sua resposta frente a essas variáveis, que puxando um pouco, fazendo um paralelo com o HPLC, são muitas. Então você vai ter ali sua fase móvel, sua coluna cromatográfica, volume de injeção, você tem muitos parâmetros ali que podem impactar no seu resultado final da sua resposta que você espera obter.
A abordagem tradicional que a gente tem hoje realmente é basicamente uma abordagem empírica, baseada ali em tentativa e erro, que muitas vezes acaba sendo muito limitada. Você não tem um conhecimento das suas variáveis e possíveis interações que podem ter entre essas variáveis. Então, o DOE ele te ajuda principalmente nisso, a você delinear quais são as variáveis que são importantes, aquelas variáveis que vão te auxiliar a você chegar no seu objetivo que você quer obter do seu método analítico, né? Garantir aquela qualidade que você espera. Então, acho que seria principalmente isso. Ele realmente é uma abordagem que surge mais recente. Já era aplicado, o Quality by Design, por exemplo, já é aplicado no desenvolvimento de produtos lá desde o ICHQ8, se eu não me engano, e onde já é muito bem difundida, bem implementada, vem sendo aplicado recentemente no desenvolvimento analítico. Acho que vem sendo uma quebra de paradigma aí nos últimos anos. A gente teve a publicação lá do ICHQ14, que vem para mudar um pouco isso, seguindo essa tendência aí, falando da agência reguladora, em harmonização com guias internacionais. A expectativa é que nos próximos anos aí a gente já tenha alguma coisa voltada para essa aplicação. E voltando à pergunta, realmente, como eu falei, o DOE é uma ferramenta estatística que vai te auxiliar muito. Ela tem realmente resultados muito eficientes, que eu já vi na prática realmente acontecendo, em que você vai conseguir realmente delinear o seu estudo, os seus experimentos e entender realmente o seu método. Conhecer cada variável, cada impacto que pode ter. Então eu vejo que agrega bastante. E é uma coisa que a gente vai trazer para o nosso curso também, na nossa aula prática ali, a gente vai tentar aplicar isso realmente na prática ali na bancada e tentar entender realmente o comportamento desse desenvolvimento, né? Muito, muito interessante isso que você trouxe, Rafael. Porque para método de impurezas, por exemplo, às vezes você vai ter ali no seu cromatograma 15, 20, 30, 40 picos. E você vai desenhando os seus testes, vendo os parâmetros críticos. Então, para essa separação, você vai desafiar pH, rampa da fase B. No outro, você vai desafiar fluxo e temperatura de coluna. E sem uma ferramenta estatística adequada, você vai acabar gerando várias corridas cromatográficas. Depois você vai ter praticamente uma bomba na mão, porque você vai ter muitos dados e você não vai nem saber como tratar aquilo e como resolver o problema. E sabe o que vai acontecer? Você vai ter dois problemas. Um é o problema que você tinha inicialmente e dois os dados que você não sabe avaliar. Que aí você não sabe por onde seguir. Quando você volta para a condição inicial, você faz tudo, daí volta para a coluna que você estava inicialmente para ver se dá para melhorar. E aí você se perde. Então, esse é muito interessante que você tendo esse desenho inicial, traçando os parâmetros críticos, entendendo com a ferramenta estatística, eu acho que a chance de sucesso em método de impurezas é muito grande mesmo. E outra que você consegue extrair também muito mais da técnica em si, né? Nessa abordagem que você vai na tentativa e erro, você acaba ficando muito limitado, você não entende realmente o que está acontecendo ali, você não tem uma avaliação completa do seu comportamento, né? E aí você acaba não extraindo tudo que a técnica pode te proporcionar, né? Muitas vezes. E o último ponto é que para fazer um bom DOE tem que ter conhecimento, né? Sim, isso é importante. Não é uma ferramenta que por si só resolve o problema, né? Sim. Tem que ter bom conhecimento para fazer um bom experimento, né? Certeza. Porque senão vira uma tentativa e erro. Né? Se você não tem o conhecimento, o DOE vira tentativa e erro. Sim. Também. Maravilha, gente. Já li, essa é para mim. Ali CPMS ali. No contexto regulatório atual, como o CPMS tem sido aplicado de forma prática na avaliação de impurezas na indústria farmacêutica? O ICP-MS, gente. O ICP-MS, ele é o padrão ouro das técnicas analíticas de impureza alimentar. Realmente ele vai te entregar um máximo em termos de sensibilidade, seletividade, de possibilidade de análise, né, de quantidade de analitos, de versatilidade também. É uma técnica multielementar. Então, você analisa de forma muito rápida. O que demora, às vezes, é o preparo de amostra, né? O preparo de amostra demora, às vezes, muito mais do que a análise. Sim. Demora horas, você analisa em minutos. Mas ele tem sido uma ferramenta muito importante, principalmente na análise de traços extraíveis e lixiviáveis, por exemplo, matrizes complexas. Ele consegue entregar uma sensibilidade absurda, que permite com que você tenha abertura para fazer seu preparo de amostra, diluições, enfim. E ele tem sido, então, a técnica de escolha para esse tipo de análise aí. O que a gente pode analisar? Como eu disse, as impurezas elementares,
no produto que são regulamentadas pelo ICHQ3D, que nós vamos ver, né, durante as aulas aí nas técnicas, e também impurezas de embalagem, que estão também contidas, né, no gerenciamento de risco do guia. Então, ele é uma etapa complementar até no estudo de extraíveis e lixiviáveis, né, junto com outras técnicas. E, bom, como eu disse, sou suspeito para falar, gosto muito, mas é isso que ele pode entregar para a indústria aí. Não é um equipamento barato. Sim. Poucas indústrias possuem um ICP-MS, né? Muitas análises são terceirizadas. É preciso também ter conhecimento para interpretar, né, esses resultados, conseguir fazer o seu gerenciamento de risco de forma adequada, sabe? Mas é isso aí. Ô, Paulo, e até mesmo impurezas de processo também, né? Você pode mapear ali. Muitas vezes essas impurezas alimentares vieram do seu processo produtivo. Exato, em tanques, né, de reação, tem muitos metais que podem serem lixiviados durante a manufatura do produto, né? Tem casos até do tungstênio, que foi usado para selar ampolas de vidro, né? Ele esquenta, que chegou ao produto, né? Então tem impurezas muito importantes aí, impurezas que são quantificadas em níveis de traço mesmo, né? Chumbo, arsênio, que a gente ouve falar muito por aí, cádmio. Então são impurezas muito importantes, né? Se essa avaliação é obrigatória. Mas é isso aí, do ICP. Pergunta 5. Como justificar no desenvolvimento de um método de dissolução discriminativo para um fármaco de alta solubilidade, classe 1 e classe 3, quando lotes problema não apresentam perfil discriminativo em relação ao lote piloto, especialmente sem uso do método padronizado do Guia 4. Traduz pra gente aí, Celso. Alguém quer responder essa pergunta aí? Obrigado. Ninguém? Então tá bom, então eu vou ficar com ela mesmo. Então, a gente tem um grande desafio, né, quando a gente fala de um fármaco de alta solubilidade, né, que é enquadrado ali entre classe 1 e 3. Em teoria, era para ser simples, porque você tem um fármaco de alta solubilidade, jogou na cuba, o esperado que ele se dissolva muito rápido, né? Mas não é bem assim, né? A gente tem artefatos de dissolução, né? E o que ela trouxe, que não conseguiu uma formulação modificada, né? Então ela desenvolveu o método dela de dissolução e não conseguiu esse poder discriminativo, né? O que seria esse poder discriminativo? É diferenciar um lote ruim de um lote bom, né? E eu vi que ela também trouxe a citação do Guia 4, né? Porque assim, dentro do Guia 14, né? Ela trouxe que o método padronizado não foi aplicável. Por que ela falou isso? Porque o guia dá abertura de você utilizar, né, condições que a agência considera mais brandas, e você está trabalhando com condições mais brandas, você não precisa apresentar um método discriminativo, porque você já tem um IFA de alta solubilidade, né? Ele traz outros parâmetros também, não é somente o IFA ser de alta solubilidade, você trabalhar com uma condição branda, né, que seria uma rotação de 50 para pá, um volume de 500 ml, ou para cesto sem RPM, né? Tem outras abordagens também. Tem questões dos recipientes da formulação. Será que você não tem um recipiente que vá prejudicar essa liberação? Vai formar aglomerados? Então, assim, tem toda uma estratégia, uma abordagem que você tem que olhar para dentro também da sua formulação, né? Não é somente a questão do IFA ou a rotação. Então, para você aplicar o método padronizado, e não mostrar um método poder discriminativo, né? Você vai ter que se enquadrar em todas as descrições que o guia traz, né? Mas é errado não apresentar o seu método não ser discriminativo? Não é errado. Por quê? Se você está trabalhando com fármaco de alta solubilidade, você está trabalhando com uma condição branda, você discutiu dentro do seu relatório
de desenvolvimento de método de dissolução, que você não conseguiu uma formulação problema, porque você não tem recipientes críticos na sua formulação, ou seja, você não tem um recipiente que vai formar um aglomerado. Mas um ponto assim que eu trago que a agência vem cobrando muito é o link que ela faz entre o relatório farmacotécnico com o relatório do método de dissolução. Então, o porquê que eu trago isso? Porque no relatório farmacotécnico, a gente falou bastante de atributos críticos hoje, né? No relatório farmacotécnico também, né, durante o processo produtivo do produto, eles trazem alguns atributos críticos. Tempo de mistura, tempo de secagem, ordem de adição, granulação, né, se é via úmida. Então, se no relatório farmacotécnico está trazendo que a compressão, a dureza do comprimido é um parâmetro crítico, né, que tem que trabalhar com uma faixa mais restrita, né? Então, seu método, aí você vai ter duas coisas, né? O farmacotécnico dizendo que é um atributo crítico e seu método não avaliou esse atributo, ou se avaliou, não apresentou discriminativo. Mas por que será que ele não foi discriminativo? Porque você não está com uma condição branda, né? Quando eu digo não uma condição branda, você está forçando um pouquinho mais aquela dissolução, né? Então, você tem que olhar isso. Se o relatório farmacotécnico não traz atributo crítico, né, de processo, você também está trabalhando com uma condição mais branda, ok, você não vai conseguir mesmo um método discriminativo. Não quer dizer que o seu método é ruim, né, que não quer dizer que isso vai ter impacto. Né, você vai... Não traria risco. Você está trabalhando com IFA de alta solubilidade, com recipientes que não têm impacto em liberação em vivo, né? Então, assim, tem todo um contexto por trás, né? Então, assim, no meu conhecimento, já sim mandei relatórios e foram aceitos sem o poder discriminativo. Mas é aquilo, sempre discutir. Você não vai simplesmente mandar e falar, eu não consegui um lote discriminativo, um lote problema, né? Meu método não é discriminativo. Não. Você vai apresentar, você fez a alteração, tem formulação que você pode tirar todos os integrantes que, mesmo assim, na hora que você jogar o comprimido, ele vai solubilizar, né? Então, assim, se você tiver uma boa discussão, tudo bem desenhado na sua RDC 31 e mostrar o porquê você não conseguiu esse lote problema, tá ok. Ótimo, que aula, hein? Imagina quando ele der aula mesmo, né? Não, isso tem muitas abordagens. A gente falou isso de uma liberação imediata, né? Eu vou ver sua aula, hein? Aí tem uma... É uma honra. Maravilha, Celso. Obrigado aí pela aula. A gente vê que o gerenciamento de risco está em todas as etapas, né? O que você bem colocou aí é um gerenciamento, esgotar, né? Sim. Todas as suas possibilidades e justificar que não há risco, né? É isso mesmo. Nessa não obtenção desse lote de problema. Perfeito. Tudo que é bem discutido, descrito no seu relatório, né? A Anvisa tende a aceitar. Agora que você manda informações que ela vai ter que adivinhar o porquê, ela vai mandar questionamentos, né? Então, se você vai ter que responder isso em exigência. Se você pode fazer isso antes, é melhor. Né? É porque a Anvisa quer que você entenda sobre o seu produto. Sim. Né? Exatamente. Eles discutem muito conosco, porque eles querem que você tenha entendimento do seu produto. Perfeito, não é somente o método de dissolução, é também ter o conhecimento do produto, né? É uma coisa ligada com a outra. Perfeito. Isso aqui é a abordagem proativa, né, que eles tanto procuram. Sim. Pergunta 6, gente. Pergunta 6. De que forma a cromatografia de íons tem se tornado estratégica no controle de qualidade de medicamentos? Essa é uma questão. Eu já vi cromatógrafo no trabalho lá de íons. Algo tem, tá em alta. Com certeza. A cromatografia de íons é uma metodologia de cromatografia que ela vem do HPLC, né? É como se fosse um tipo de HPLC, mas para a parte de íons, né? Ela não é toda a indústria farmacêutica que tem, eu acho que é uma metodologia analítica que podia ser mais explorada e talvez hoje ela tenha um peso maior por conta das exigências da agência, né? Essa parte da questão das nitrosaminas, que é super importante, né?
A partir de cromatografia de íons a gente consegue ter uma detecção bem sensível, então é um método muito seletivo e tem a especificidade também. E não só para nitrito e nitrato, né? A gente tem a parte de controle de água, que é super importante, a água no processo produtivo, tanto a parte de injetáveis, quanto o processo de a parte de lavagem do processo produtivo, né? Sim. A validação de limpeza, essas coisas todas é muito importante. E a parte de cromatografia de íons é uma técnica que é muito sensível para analisar todos esses íons que interferem no processo, né? Então, ela é extremamente importante para avaliação de risco de nitrosaminas antecipado. Você consegue se planejar no processo, usar uma IFA, talvez, né, para o fornecedor, procurar uma IFA de uma qualidade melhor para o processo produtivo. E também a parte de teor também, né? A gente consegue, eu já fiz análise de lítio, por exemplo. Teor de lítio em comprimido de medicamento farmacêutico. Você consegue fazer. Então, você consegue desde pegar traço, ppb, como teor em porcentagem. É uma técnica que ela veio meio que para substituir as clássicas, né? Titulação. Titulação é maravilhoso. Você consegue cravar os dados. Só que, dá um trabalho. Você tem que pegar e preparar a solução, padronizar. Então, despende muito tempo. A cromatografia de íons é como se fosse uma via clássica fina, que você consegue automatizar, ganhar tempo e conseguir muito mais sensibilidade, né? Conseguir e mais confiança nos dados. E seletividade também. Seletividade, sim. Seletiva. Sim. Até também para definir recipientes também, né? Ver recipientes com nitrito e nitrato free também ajuda o uso. Impurezas também, né? A partir de impurezas. É bem... Sim. Adiciona também uma outra função para essa técnica que eu já pude acompanhar, que é a deformulação. Você, por exemplo, precisa saber quanto de fosfato, de sódio tem no seu produto, né? Quanto de outro recipiente, avaliando contra íon, né? Que é detectável, você consegue fazer sua estimativa e auxiliar a pré-formulação, farmacotécnico, na manufatura do produto, né? Na manipulação, para conseguir ter um lote adequado. Na dissolução é muito importante também, né, Celso? Sim. A avaliação de alguns recipientes aí que modulam. Sim, com certeza. Liberação. Então é muito ampla, né? Sim. Tem muita função aí. Bacana, Kelly. Pergunta 7. Na prática do dia a dia, qual o maior desafio real que vocês encontraram na cromatografia iônica? Para você de novo, Kelly. E como costumam resolvê-lo? Olha, eu acho que para a cromatografia iônica, eu até poderia falar mais de um problema real. Gente, acho que o meu maior problema que eu já me deparei é a parte de contaminação de vidrarias, né? Porque, assim, diferente de CT, de GC, de HP, gente, se você pegar, se a gente catar cada um numa área aqui e for para a área do outro, é totalmente diferente o jeito de trabalhar. Então, por exemplo, assim, cromatografia de íons, você tem que usar água deionizada ultrapura, você tem que tomar cuidado com essa qualidade da água que você vai usar para tudo. Então, você vai lavar uma vidraria, você tem que tomar cuidado com detergente, e a gente costuma deixar a vidraria de molho para ela liberar todos os íons que possam ter ficado residual. Se eu vou usar um upset, eu não posso compartilhar com você, por exemplo, porque você usa ácidos halogenados. Então, já aconteceu comigo de trabalhar com uma colega no laboratório, ela pegar minha upset para preparar uma solução, foi analisada, deu um monte de nitrato e nitrito por causa do ácido que ela pipetou em cima do balão, por exemplo, entendeu? Sim. Então, essa parte de contaminação, às vezes as pessoas vão usar a cromatografia de íons na indústria farmacêutica e não entende porque está dando um pico fantasma. É isso. A parte de limpeza de vidraria na cromatografia de íons, como eu já permeei algumas das técnicas que vocês trabalham também, eu acho que é muito delicado. E a parte de matriz também, né? Todo mundo tem problema com matriz, mas como os íons estão solúveis, né, na água, e aí você tem que ter um cuidado muito, muito grande com as colunas, porque, por exemplo, alumínio, ferro, os metais, eles, quando eles estão impregnados na coluna cromatográfica, você deixa de ter sensibilidade para nitrito e nitrato. Os picos começam a sair deformados. E aí você perde a sensibilidade, os padrões começam a não passar mais no controle. Então, você tem que já fazer uma prévia antes de você preparar. Então, a limpeza de vidraria e a parte de matriz. Muito interessante. Muito bom, né? Técnica fina, geralmente é uma técnica mais sensível, né? Limites baixos, né? Geralmente tem esse problema aí.
extraíveis e lixiviáveis, pode preparar de qualquer jeito, Fernandão? Não pode. Uma fase móvel para extraíveis na proveta de plástico. Quando eu peguei isso tudo, falei, não. Tinha que extrair. Na hora que não podia. Tinha que lavar de vidro ainda. Mas é isso. E sempre rinçar antes, né? Sempre condicionar sua vidraria Tem antes. todos os cuidados, né? Cuidado. Legal. Pergunta 8. Quais parâmetros são críticos no desenvolvimento de métodos por HPLC, considerando preparo de amostra, concentração, separação em medicamentos complexos, como semissólidos e associações de IFA? Que bomba, hein? Essa aí Meu é senhor. bastante coisa. É. Tem que ser por partes, né? Acho que eu vou começar. Em relação ali a semissólidos, preparo de amostras no HPLC, talvez eu entenderia que aqui um parâmetro bem crítico é a solubilidade. Perfeito. É conseguir entender como é que você vai extrair ali do semissólido o seu ativo. Qual o seu diluente que você vai usar, qual o seu solvente que você vai utilizar. Isso já passa inicialmente por uma pesquisa bibliográfica de solubilidade. E, ademais, né, você já pensando em extrair seu ativo, também já tentar entender um pouquinho melhor, igual o Celso trouxe há pouco, né, a formulação. Que componentes estão naquela formulação? Sim. Como é que eu posso ser mais assertivo em relação à minha matriz lipo ou hidro? Como é que tá? Porque eu conseguindo extrair meu ativo sem trazer minha matriz, com certeza não vou ter problema de seletividade e de sensibilidade. Então, acho que talvez o parâmetro mais crítico seja realmente você entender e escolher o seu solvente de escolha. E aí, já pensando um pouquinho também já em relação a associações de IFA e parte cromatográfica, também você já, de maneira imediata, pensar, será que meu IFA, né, que eu tenho associado, será que ele é solúvel nesse meu diluente que eu tô colocando para analisar esse meu IFA principal aqui que eu quero nesse momento? Associado a essa questão também, a gente pode brincar um pouquinho com o pH. Sim. Forma ionizada, não ionizada, água. E aí a gente já pode tentar pensar ali numa extração líquido-líquido, né? Então você joga ali, puxa, faz uma extração. Se você tiver a oportunidade depois, se você precisar concentrar a sua amostra, caso não seja termosensível, você tem um controle do processo, ou mesmo fazer uma evaporação a temperatura ambiente, vai demorar um pouquinho mais. E aí você consegue concentrar sua amostra e avaliar sem a interferência de matriz ou do seu outro componente. Então essa balança ali de solubilidade, verificar pH, pKa, vai auxiliar muito. E já pensando em pKa, quando você for para o HPLC em si, aí você pode trabalhar com uma separação já não ali anterior ao HPLC, de preparo de amostra, mas dentro da sua coluna. Sim. Você vai escolher um pH de fase móvel, em que você vai separar na sua coluna cromatográfica os compostos mais, uma cromatografia reversa, né? Os compostos polares vão sair antes, né? Os ionizados, e os apolares, né? Que estão na forma molecular, vão sair depois. Então você daí já passando para a cromatografia em si, eu já pensaria em tentar trabalhar em relação a pH de fase móvel. Então acho que esses 3 parâmetros aí serão importantes, bem críticos, e você realmente fazer uma avaliação de risco associando todos os fatores que podem influenciar nisso seria muito importante. Avaliar as microespécies também, né, Marcos? Perfeito. E complementando um pouco o que o Marcos trouxe, além dessas propriedades físico-químicas que você tem ali, por exemplo, do seu diluente, que você vai utilizar para extrair, também técnicas de extração. São algumas coisas que às vezes podem te ajudar muito. Se o seu analítico está inserido numa matriz complexa, por exemplo, uma associação entre IFAs em diferentes concentrações significativamente, às vezes você consegue inserir ali no seu processo de extração uma técnica, seja extração em fase sólida, extração líquido-líquido, você vai conseguir ali que eles chamam de clean-up de matriz, né? Você vai conseguir limpar realmente a sua matriz, você vai conseguir isolar o analítico que você quer, e aí você ganha muito em seletividade, em sensibilidade, por exemplo. Alguma vez você vai recorrer ali à concentração da amostra também, como o Marcos trouxe, quando você trabalha em níveis mais baixos. Então, o complemento aí trazendo realmente essa parte de técnicas de extração também, que tende a auxiliar bastante. Sim, o preparo de amostra
uma ciência à parte, né? Que vai como um pacote para o nosso método. É isso mesmo, Paulo. Muitas vezes você pode ter uma cromatografia linda. É verdade. Se você não consegue entender certinho o parâmetro crítico da sua metodologia, da análise que você vai fazer, são só dados que você vai perder posteriormente por causa de preparo de amostra. Exato. Vai lá, Paulo, por favor. Solução, por exemplo, né? Matrizes de liberação modificada, Sim. né? Tem um preparo especial. Se ela demora para dissolver na cuba, vai demorar para dissolver no seu balão também, né? Então tem todo um cuidado para preparar essas amostras, ordens de diluente, escolhas certas, pH certos, né? Tudo para otimizar a extração, né, Fernando? E conhecer muito bem também a técnica de extração que você está utilizando, né? Então, o líquido líquido, não estou conseguindo extrair bem, ainda posso fazer um salting out para melhorar isso, né? Quando eu for concentrar, se eu tenho alguma sensibilidade térmica, eu posso usar o nitrogênio também para ir renovando a atmosfera e auxiliar nessa concentração. Então, conhecer muito bem também a técnica que você está lançando mão aí para extração, né? Legal. Pergunta 9, gente. Vamos que dá tempo ainda. Eu vou pegar uma pergunta do Forms que enviaram. Vai ficar aberto para perguntas também. Vocês podem enviar no chat. A gente vai pegar aqui e comentar também. Mas sobre a pergunta 9 foi feita a seguinte questão aqui. Sobre a análise por CG Headspace com detector feed, pode ocorrer aumento ou diminuição de área ou intensidade após trocas de cilindros de gases? É comum observar diferenças significativas de resposta analítica entre equipamentos distintos, sendo que ambos são da mesma marca e modelo? Isso aí é Boa crítico. pergunta. Sim, boa pergunta. Vamos lá. Sim, pode ter essa variação de área, né? Quando você faz a troca do cilindro, muitas vezes a pressão não está estabilizada, tanto no final como no começo. Então, você pode ter, sim, essa oscilação. Outro parâmetro que pode trazer essa oscilação, às vezes você está colocando cilindros com purezas diferentes de gás. E isso pode aumentar o seu ruído, né? Isso diminui seu sinal analítico. Pensando no CG Headspace, aí a gente precisa avaliar também qual é o headspace que está sendo utilizado. É um headspace do CombiPal CTC? Ou é um headspace por linha de transferência, né? A diferença de intensidade de pico quando você trabalha com feed. O feed ele trabalha queimando ali a sua amostra, né? Ela passa por um queimador, ioniza, e você tem a detecção do seu analito. O feed ele tem uma pecinha chamada jet, que é exatamente o queimador do seu feed. E esse jet ele tem uma abertura por onde sai a sua amostra. E se ele está mais aberto ou mais fechado, você pode afetar a sua sensibilidade. Se você está trabalhando com um jet novinho, muitas vezes você está com um sinal bom. Esse jet começa a ficar meio baleado, né? O seu sinal já cai. Quando você está trabalhando com um headspace por linha de transferência, você precisa tomar muito cuidado para não entupir essa linha de transferência, para não ter carry-over, né? Porque imagina que você tem o seu gás aquecido, né? E ele vai ser transferido por uma tubulação que geralmente é grande, né? Até chegar no seu injetor. Pode condensar aqui nessa tubulação e isso também pode dar interferência de intensidade de sinal. Então, quando você vai desenvolver o seu método, você precisa garantir que não terá essa condensação. Como é que eu faço isso? Muitas vezes aumentando a temperatura. A minha temperatura de incubação, vamos dar um exemplo, é 100 graus, a da minha linha de transferência é 110, né, para garantir que nada vai ficar preso, vai condensar ali naquela tubulação. Então, sim, pode realmente ter diferença de sinal entre um equipamento ou outro. E muito que afeta isso, muitas vezes, é o próprio jet do seu feed, tá? Sim. Tem mais uma coisa. Todo o equipamento aquece e resfria ao mesmo tempo, né? Para que a sua rampa de temperatura seja muito exata e precisa.
muitas vezes, teve um caso que eu já vi, que começou a deslocar o tempo de retenção e por isso o seu sinal analítico foi totalmente diferente, né? E o que causou esse deslocamento de tempo de retenção? Para você aquecer e resfriar, você tem uma borboleta atrás do CG que fica abrindo e fechando, né, conforme demanda. Muitas vezes essa borboleta trava e aí você só tem o aquecimento, não tem o resfriamento do seu equipamento também. E isso causa um deslocamento de tempo de retenção, você saindo um tempo de retenção diferente do seu cromatograma, você tem um perfil de pico diferente e uma intensidade dele também, tá? Então é tudo isso que você pode avaliar. Se você quiser complementar também alguma coisa, que ela também entende muito de CG. Essa parte de usar cilindro no final, assim. Por exemplo, lá no meu feed a gente usa até 30 bar, depois não usa mais, porque depois de 30 bar no cilindro ele vai, o hélio, no caso a gente usa hélio, aí começa a aparecer bastante ruído na linha de base, isso é bem importante. O pessoal fala, não, vamos usar mais um pouco, aí tá caro, né? Gente, não economiza, que dá problema. O barato sai caro muitas vezes. Você perde um DPR ali da sua adequação do sistema por conta disso. Sim. Né? Você teve uma oscilação por conta de pressão de gás e perdeu o seu DPR da sua adequação do sistema. Sim. Maravilha, gente. Muito bom, Fernandão. Que aula, hein? Obrigado. Fernando, para quem não sabe, acho que é um dos caras que eu conheço que mais entende, principalmente dessa parte de rádio. Ele monta e desmonta o equipamento igual uma criança monta um Lego ali. Muitas vezes eu me deparei com o equipamento totalmente desmontado. Eu falei, nossa, como que ele vai montar isso? E o cara realmente é fera demais. E não sobra peça, né? Então... É incrível que volta a funcionar. Ali tava. Eu já tive a oportunidade de ver treinamento com ele, realmente é incrível. Às vezes você até diz, nossa, como é que pode, né? Esse cara saber tanto de uma coisa assim, então, realmente é incrível. E no seu curso você vai abordar também essa parte de manutenção. Sim, manutenção, você vai falar, né? Você comentou. Porque é um calcanhar de Aquiles hoje. Você tem muito operador e até especialista de CG, mas poucos sabem fazer a manutenção a fundo do equipamento. Então a gente vai tratar isso no curso também. Muito bom, gente. Acho que tem espaço aqui para uma ou duas perguntas, né, do Forbes. Opa! Vou aproveitar aqui. Se houver uma pergunta também lá no chat, vocês me passam aí, a gente faz aqui. Vou escolher uma aleatória aqui. Aqui. Isso aqui tem nome. Pode revelar o nome? Pode. Pergunta do Jun. Rafael Jun. Grande abraço, Jun. Gente boníssima, hein? Queridos, bom dia. Antes de qualquer dúvida, desejo que estejam sempre melhorando. Positivo, né? É um cara sensacional. Sabendo que vocês são acadêmicos e têm experiência no mercado industrial, o que acham da relação universidades e indústria e como sugerem que tenhamos avanços nessa relação? É uma pergunta bem interessante, né? Que eu vejo hoje. Com o avanço da ciência, do conhecimento sobre riscos, né, associados à segurança, à qualidade do produto, à eficácia também, né? E tripé. As agências estão exigindo mais embasamento nas nossas decisões. Então, a academia, o conhecimento técnico vem justamente para apoiar essas decisões. Cada vez a gente se encontra mais próximo da academia nesse sentido. Hoje em dia, muitos dos profissionais que estão na indústria farmacêutica são acadêmicos também. Os gestores são acadêmicos também. Então, não é um demérito, né, como pode ter sido num tempo antigo, né, em que academia e indústria não tinham relação, que uma pessoa acadêmica não tinha as características necessárias, né, para trabalhar na indústria, aquela agilidade, foco, né, direto ao ponto. Então, hoje, eu vejo que esse paradigma está sendo quebrado e cada vez mais o conhecimento técnico é exigido para que a gente consiga trabalhar de forma mais efetiva. É o que eu penso aí, é o que eu vejo. Também tem alunos nossos aí que tem doutorado, né? Um aluno bem interessado, por sinal, Renan,
Sim, Não muito legal. O Renan, do curso da 964 aí, em doutorado, está querendo se especializar, ter outros conhecimentos também, e isso que é interessante, né? Do conhecimento, né? O interesse, ele vai te ajudar. Você não precisa saber de uma coisa apenas, né? Embora sejamos especialistas de técnicas específicas, a gente busca ter conhecimento do todo, né? Como que você vai discutir, vai desenvolver um produto sabendo só da sua parte, né? Então é muito importante essa formação generalista, né? Que buscam a gente hoje. A gente não precisa e não deve, né? Ter ciência só da nossa área, mas do todo. Então a academia, todo esse entrosamento aí faz com que a gente busque essa realidade. Eu acho que é legal essa pergunta, e principalmente quando a gente pensa em todos os atores envolvidos. Sim. Você tem ali a indústria, você tem ali um empresário que investe numa indústria para obter lucro, não tem nada de errado nisso, ele está fazendo um investimento. Você tem a academia, muitas vezes, que tem ali o conhecimento. Então, muitas vezes você precisa de pessoas conectoras. Isso passa muito por profissionais, como nós aqui, como pessoas que estão na indústria, de tentar entender, olha, para a gente chegar nesse conhecimento, eu sei que tem pessoas nessa universidade que tem essa expertise. Fazer a conexão, Paulo. Fazer essa conexão. Porque dessa maneira você vai conseguir conectar. Isso pode acontecer tanto por aqui, como também por medidas públicas, de estímulos da indústria procurar a universidade, para que depois ela possa ter algum benefício fiscal, alguma questão. Porque é muito se viu durante, por exemplo, a pandemia, o desabastecimento que teve de IFAs, porque a gente é praticamente dependente de IFA exportado aqui, importado de outros lugares. Então, se a gente não sabe, não tem expertise, não tem um conhecimento para fabricar, com certeza dentro de alguma universidade, pessoas ali de química orgânica vão ter. Só que essa conexão muitas vezes não acontece e a gente não evolui nessa área como um todo. Mas algo que eu enxergo hoje é que tanto a indústria como a academia evoluíram muito. Tá? Por quê? A indústria ela não dava muito espaço para o acadêmico antigamente desenvolver um trabalho completo. Ela queria, olha, eu quero só isso e acabou. E muitas vezes isso não era o suficiente e o pesquisador tinha essa visão. Mas não era cobrado da indústria. Hoje, com o maior rigor técnico da Anvisa, você precisa fazer um trabalho com maior profundidade. Então, eu acho que aí a indústria começou a ver, pô, que aquele cara tinha me falado lá atrás faz sentido, né? Realmente eu preciso disso, né? Então, teve essa melhora da visão da indústria. E a academia também, porque muitas vezes a academia tinha muitos projetos que não tinham um direcionamento. Era um baita projeto legal, só que não tinha tanta aplicação industrial. E hoje eu vejo que a academia está muito preocupada em fazer com que o projeto seja aplicado, né, na indústria, fazer realmente parceria com a indústria para desenvolver a indústria. Tá ficando empreendedora, né? Exato, assim, então né? teve toda essa melhora, tanto do perfil dos acadêmicos, né, dos professores da academia, como na indústria em valorizar o conhecimento do acadêmico, e é o que o Marcão muito bem pontuou. A gente tem que fazer essa ponte, né, entre as pessoas que estão chegando e muitas vezes não conhecem todas as etapas de uma indústria farmacêutica, que é bem complexa. Então, cabe a gente auxiliar essa pessoa, que essa pessoa, com certeza, vai nos auxiliar com o conhecimento acadêmico dela também. Bem pontuado. Essa é a síntese, Fernandão. Tem 3 perguntas aqui. Eu acho que dá tempo, né? De fazer pelo menos uma ou duas. Me enviaram aqui. Vocês querem escolher a opção 1, 2 ou 3? Prefiro surpresa, Paulo. Não, isso você escolhe, porque eu tô vendo aqui. Então vai, opção 2. Gesaías. Kelly, análise de metabisulfito realizada por cromatógrafo de íons é possível? Apenas uma pergunta que ele falou, sem conhecimento técnico mesmo, só para ter uma ideia, com base na sua experiência. Metabisulfito? Você sabe que eu nunca fiz análise de metabisulfito, mas eu acredito que sim. Metabisulfito de sódio.
porque é muito solúvel em água, né? Ele está dissociado ali. A gente teria que ver só, por exemplo, o sulfito também a gente faz por cromatografia de íons, mas é que acontece. Às vezes, para esses íons que são os itos, né? O nitrito não, mas o sulfito, alguns outros tipos de íon nessa valência, a gente precisa de pôr um pós-coluna, colocar algum tipo de algum detector diferente com alguma derivatização, por exemplo, um VVIS. Então, talvez para o metabisulfito tenha que fazer alguma adaptação para... Eu não tive experiência de trabalhar com metabisulfito, eu trabalhei com outras moléculas, outros íons, entende? Mas eu acho que é possível com a... É bom que a cromatografia de íons é isso, né? Ela tem a parte de condutividade, amperometria, o VVIS. Então você consegue fazer igual o Fernando faz com os equipamentos de GC dele. Você faz uns bem bolados com os detectores e você consegue usar para várias análises com detecções diferentes, dependendo até de interferências de matriz que são detectados junto. Você usa um outro detector para você conseguir driblar isso e conseguir detectar. Muito interessante, muito versátil, né? Versátil. E cada desenvolvimento é um desenvolvimento, né? Cada trabalho é um trabalho. Tem que ir atrás mesmo e achar a resposta, né? Vocês têm experiência, da Andréia Teixeira, de colocar monitoramento de lixiviáveis voláteis e semivoláteis na rotina? Olha, hoje em dia, pelo menos na empresa que eu trabalhei, a gente tenta fazer de tudo para não colocar na rotina. Né? A gente tenta justificar a não aplicação na rotina, porque muitas vezes você não tem um GCMS para trabalhar na rotina, um LCMS, são equipamentos caros. E se você conseguiu comprovar que o seu medicamento é seguro, que ele não está extraindo nada do seu processo produtivo ou da sua embalagem, você consegue justificar isso muito bem e é aceito pela Anvisa. Tá? Então, os projetos que eu trabalhei, a gente conseguiu defender muito bem o produto para não ser feita essa aplicação na rotina. Bom que estão respostas mais papum. Então dá tempo de falar a terceira aqui, acho que é a última. Na fase do desenvolvimento analítico, LC-DAD, por exemplo, existe algum impedimento no uso de padrão comercial de determinado IFA nessa etapa? E deixar para a fase de validação analítica a utilização do padrão farmacopeico? Do Jonas Mangabeira. Vocês querem... Pode para você, Cabral. Repito? Não, uma boa pergunta, só para entender. É padrão comercial ao longo do desenvolvimento analítico, Isso, e deixar o padrão farmacopeico para validação. Talvez ele esteja se referindo a secundário caracterizado. Exato, eu acho que é isso. Bom, na etapa de desenvolvimento, realmente eu não vejo nenhuma limitação. Porém, você precisa ter aquela cautela de avaliar o material que você está trabalhando, ver se realmente depois, quando você vai precisar realmente aplicar um padrão ali, seja farmacopeico ou caracterizado, que você vai conseguir reproduzir aquilo que você está vendo ao longo do seu desenvolvimento. Então, assim, eu não vejo nenhuma limitação quanto à rastreabilidade, por exemplo, mas realmente fica essa cautela de quando você precisar realmente extrapolar, utilizar um outro padrão, principalmente quando você trata de impurezas. Eu já vi muito isso acontecer, às vezes você tem um padrão que quando você muda um fabricante, muda um lote, você não vai conseguir reproduzir aquilo, né? Então fica só essa ressalva realmente para você entender muito bem o que você está trabalhando, a característica daquele material, se você vai conseguir extrapolar aquilo para um padrão farmacopeico, por exemplo. Isso em solventes residuais é bem comum. Né? Você caracteriza um reagente e utiliza ele no desenvolvimento. Essa é uma prática comum. Mas pensando em impurezas, é muito o que o Cabral falou. Ter a garantia que você vai conseguir extrapolar isso depois, mudando o seu padrão analítico. Sim, o padrão, muitas vezes, de impurezas conhecidas, eu digo, é usado para auxiliar o seu desenvolvimento. Mas a degradação forçada tem esse papel também. Não é, Marcos Cabral? Ela consegue te dar um perfil ideal para você trabalhar, para depois, na validação, você usar seus padrões aí. Algo que pode ser feito, né? Você tem, se ele se refere ali a padrão caracterizado, vai ter um certificado. Sim. Secundário também vai ter, não é tão bem aceito, mas também tem. O que você pode fazer também é dentro da sua empresa, gerar ali, você tem o padrão farmacopeico, entende-se que pelo custo, às vezes você não quer utilizar numa fase anterior, mas você já tem o caracterizado, você tem o certificado, faz um testezinho pontual,
pesa ali, prepara, gera uma informação, fala, poxa, realmente deu um fator de resposta parecido, ok, assumo o risco, tá ok, vou seguir meu desenvolvimento, no final do desenvolvimento faz mais um teste pontual, garante informação, e aí sim na validação você usa o seu padrão farmacopeico. Então dá para fazer uma avaliação, até um procedimento, né, de avaliação interna, a partir de informações já do seu IFA que você trouxe, do seu padrão do farmacopeico, e você consegue gerir isso, né? Ver a solubilidade também, porque às vezes não está amorfo, né, e o seu outro padrão não. Ver também a seletividade do seu padrão, se ele é realmente puro do jeito que precisa, porque às vezes vem com uma impurezinha do lado, então tem que desafiar mesmo. Eu acho que é muito bem pontuado. Uma discussão do tipo técnico envolvendo disciplinaridade ali, no sentido que você gera um procedimento, você faz essas avaliações de risco, com certeza a chance de dar alguma coisa errada é muito baixa, né? Sim, é isso aí. Maravilha, pessoal. Acho que a gente chega aqui no final já da nossa mesa redonda. A ideia foi justamente trazer aqui os especialistas, né, de cada área. Fizemos um feito aqui, especialista para cada área analítica, para poder responder dúvidas, explicar um pouco também para vocês de como funciona cada área aí. E falar do nosso programa de desenvolvimento analítico integrado, que tem justamente essa função que é capacitar vocês em todas essas técnicas analíticas, para vocês terem conhecimento, né, do todo aí do desenvolvimento de um produto farmacêutico, para tomada de decisões. Realmente essas técnicas direcionam o desenvolvimento de um produto.